Excelentíssimo presidente Michel Temer, ministros aqui presentes, deputados, senadores, uma palavrinha muito rápida. É impressionante, apesar de toda a turbulência política, o legado que o governo vai deixar para a história em termos de modernização da economia e de reinvenção da estrutura institucional. Nós estamos reestruturando o setor petróleo, o setor elétrico, e hoje aqui se consagra uma medida importantíssima, que era um sonho de Minas e do Pará, que é a reestruturação do setor de exploração mineral. Nós, a partir da iniciativa do governo de mandar as 3 medidas provisórias, uma delas relatada pelo deputado Leonardo Quintão aqui presente, nós trabalhamos, estudamos a fundo, fizemos 6 audiências públicas e é uma medida inovadora. Primeiro, a base de cálculo será muito mais transparente e muito mais clara. Segundo, as alíquotas fazem justiça com os estados e os municípios mineradores. Havia um sonho histórico, o presidente Arthur Bernardes, numa frase que ficou clássica, que minério só dá uma safra, não é um recurso renovável. E, portanto, que não é um tributo, é uma receita patrimonial por um bem que é da sociedade. E nos estudos que fiz como relator durante os 3 meses, ficou claro que o royalty de minério no Brasil era muito inferior que os outros países. Comparado com o valor da produção mineral, nós tínhamos 2,6% de royalty, de CEFEM. Enquanto isso, a África do Sul, 5,6%, a Austrália, 6,2%, o Canadá, 6,8%, o Chile, 13%, o Peru, 10%. Então, o nosso royalty, é evidente que o setor produtivo, que é importantíssimo, porque gera empregos, gera produção, gera divisas e gera impostos. Mas havia uma discussão instalada sobre custo Brasil, sobre reforma tributária, sobre burocracia que impede a agilização do direito de pesquisa e lavra, burocracia excessiva no licenciamento ambiental, mas são outras questões. São questões que nós temos que dar tratamento, a reforma tributária, a modernização e desburocratização da administração pública, tudo isso tem que ser visto, o custo Brasil. Mas no caso específico do royalty de minério, o Brasil se situava muito atrás dos outros países. E hoje o senhor toma uma medida histórica, já era uma demanda de décadas, e não só as alíquotas, algumas foram ajustadas para os padrões internacionais, mas também algumas foram rebaixadas. As que convergem para a produção, para a construção civil, foram rebaixadas. E para o agronegócio, para estimular o setor dinâmico do agronegócio, também foram rebaixadas. Então, é uma medida correta, importantíssima para o Estado de Minas e do Pará particularmente, mas não só para eles. E uma inovação que eu introduzi, além de recursos para ciência e tecnologia, para o meio ambiente, na distribuição da CEFEM, pela primeira vez, não só os estados e municípios mineradores serão beneficiados com esses recursos, mas 15% serão reservados para os municípios impactados. Então, 23 municípios do Maranhão, 21 do Rio de Janeiro, serão beneficiados. Está ali a deputada Soraya, que, se eu não mencionar a guerra de guerrilha que ela fez pela aprovação, ela não vai me perdoar, mas foram muitos, o senador Roberto Rocha e tantos que se empenharam nessa luta. A partilha dos recursos vai ser mais generosa para municípios que têm ferrovias onde se escoa a produção, lagoas de rejeito, que é um problema de grave impacto ambiental, e também portos, onde se escoa a produção nacional. Então, essa mudança tem um senso de responsabilidade muito grande, não há nenhum espírito anti-empresarial, foi muito bem calibrada, com muita responsabilidade, e eu tenho certeza que vai ser fundamental para esses municípios
porque, ao se findar a atividade mineradora, a tendência é virar cidades fantasmas, se não houver, com antecedência, um trabalho preventivo de fomentar outros negócios. Trago aqui o abraço do prefeito Vitor Penido, presidente da Associação Mineira de Municípios Mineradores de Minas Gerais, que não conseguiu o avião para estar aqui, ele só chegaria às 8 horas da noite, mas quer uma audiência, trazer todos os prefeitos para homenagear o senhor por essa data histórica, por essa atitude. E aproveito também para cumprimentar todos os prefeitos que lutaram, está aí a nossa prefeita que sensibilizou do Maranhão, presidente do consórcio, que foi fundamental para sensibilizar, e o prefeito Darcy do Pará, que além do patatucupi que me ofereceu lá em Belém, eu engordei 2 quilos em um final de semana lá em Belém, pela densidade da culinária paraense, mas que foi um guerreiro também, município onde se situa a Minas de Carajás. Então, foi um esforço coletivo. O nosso vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, o Fabio Liderança, como é carinhosamente chamada, foi um herói na noite, soube conduzir a votação muito bem, teve momentos tensos, onde parecia que a coisa não ia caminhar, e ele, com o seu estilo mineiro, e também com a intensidade que às vezes é preciso, ele soube conduzir a votação muito bem. Então, eu agradeço a todos os deputados que colaboraram, senadores. Foi um trabalho, talvez nesses 7 anos tenha sido o momento mais importante do meu mandato, e Minas Gerais lhe deve muito, presidente Temer, por essa atitude. Tenho certeza que falo em nome também do Pará e dos municípios impactados, agora incluídos na partilha dos recursos do Maranhão e do Rio de Janeiro.